A controvérsia sabeliana foi talvez o primeiro grande debate cristológico a ocorrer dentro da própria igreja. Sabelianismo vem de Sabélio, um teólogo que ensinava em Roma durante a primeira metade do terceiro século e um dos líderes de um grupo que negava a doutrina da Trindade. O nome geral para doutrinas que negam a doutrina da Trindade é monarquianismo ou monarquismo. Essas doutrinas enfatizam a unidade absoluta de Deus, negando que nele exista mais de uma pessoa. Então, como por exemplo, o Márcio é esposo, é pai e empreendedor, mas é Márcio. Então, quando o Márcio se relaciona com o filho, é o Márcio. Quando ele se relaciona com a esposa, é o Márcio. Quando ele se relaciona com o cliente ou fornecedor, ele é o Márcio. No caso da Trindade, nós temos um ser, mas um ser tripessoal. Então, por exemplo, Deus, ele ao lidar com a criação é Deus, ele ao lidar com os demônios ele é Deus, ao lidar com os anjos ele é Deus, mas é um ser tripessoal, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando você tem Jesus vindo aqui à Terra, a gente tem Deus, um ser, mas a gente tem uma outra pessoa. Quando Jesus sobe, o Espírito Santo desce, é um Deus, mas é uma outra pessoa. Uma pessoa subiu e outra pessoa desceu. E não necessariamente a mesma pessoa está lá no céu, mas está aqui na terra, orando o Pai Nosso para Ele mesmo que está no céu. Entende? Quando Jesus ora ao Pai, ele ora ao Pai porque ele é o Filho. Agora, de acordo com o unicismo, o Filho está orando ao Pai só para, entende? Só para relaxar. Eu estou aqui de onda, mostrando para vocês como tem que ser feito o negócio. E quando Jesus morre na cruz, aí eu já não sei direito como é que o sabelianismo explicaria. Peraí, se Deus é uma pessoa e veio para cá, enquanto Jesus morre aqui, quem está lá, né? Então, aí a gente, brincadeiras à parte, obviamente, mas assim, o nome técnico para a doutrina de Sabélio seria monarquismo ou monarquianismo. E em alguns casos, aqui hoje em dia é muito comum você ouvir falar de unicismo. Existem igrejas que eu não vou mencionar aqui, porque eu posso estar tendo algum tipo de falha. Ah, já? Ah, é? Então, eu posso ter algum tipo de falha e dizer que uma igreja é unicista sem ser. Mas aí o que acontece? O povo que não saca nada de doutrina vai de uma igreja para outra por causa da música, vai de uma igreja para outra por causa do berçário, vai de uma igreja para outra por causa do ar-condicionado. Então, às vezes tem gente que não é nem unicista, mas se torna unicista. Eu conheço até um amigo que ele é pastor unicista. Entende? E assim... Então, e aí você olha para uma situação dessa, às vezes tem gente que vai para a igreja dele só porque gosta dele, mas não sabe que assim, ele está fora da tradição cristã. Entende? Estou falando tradição cristã, que a gente remonta a esses 2000 anos de história, em que o unicismo foi considerado uma heresia. O que é o unicismo mesmo? Então, essa ideia é meio que, por exemplo... Deus aqui está com a máscara de pai, agora vai resolver uma missão, ele bota a máscara do filho. Agora é outra missão, vou botar a máscara do Espírito Santo. Não como se houvessem três pessoas distintas fazendo tarefas distintas, mas é a mesma pessoa botando cara de alguma coisa de acordo com a necessidade. Eles batizam lá somente em nome de Jesus, não é em nome de Quando o próprio Jesus falou que era para fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, esse tem um texto que diz que é em nome de Jesus. Sim, tem um texto bíblico que fala. Só que a gente tem o texto que o próprio Jesus diz que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, aí você olha e verifica que
A gente está falando de uma doutrina lá de trás do segundo século, mas olha como é que o negócio é atual ainda no dia de hoje. Tá vendo? Então, a ideia central do modalismo, segundo Sabélio, Deus não existia em três pessoas, mas era uma única pessoa eterna. Pai, Filho e Espírito Santo seriam personagens, né? Seriam personagens assumidos por Deus em diferentes ocasiões para diferentes propósitos, mas não seria algo inerente a ele. E aí vamos ter uma resposta também contra Práxias, né, de Tertuliano, e contra Noeto de Hipólito de Roma. Bem, Tertuliano, o sabelianismo claramente contraria o que as escrituras afirmam a respeito de Deus. Quanto à economia da Trindade, Hipólito de Roma propôs que uma fraqueza do sabelianismo era a sua incapacidade de enxergar o trabalho harmonioso entre os membros da Trindade na salvação da humanidade. Porque o que acontece é que, assim, embora houvesse Pai, Filho e Espírito Santo, eles não tinham aquela atitude que nós temos quando ganhamos R$100 a mais que o irmão do lado. Quando a gente, por exemplo, eu tenho mais tempo na igreja, então o diácono tem que ser eu, não o cara que chegou mais cedo, mais recente. Eu que tenho que ser o professor de escola bíblica, não o cara que só tem 1 ano aqui. Ele não leva em conta, né, aquela questão de assim, olha, se o pastor chamou é porque o pastor viu alguma coisa nele e não viu em mim, certo? Mas assim, a gente tem isso, a Trindade não. O Filho obedece o Pai de boa. O Espírito é enviado pelo Filho para substituí-lo de boa. O Espírito glorifica Jesus em vez de trazer glória para o seu próprio nome aqui na igreja. E detalhe, o Filho fala, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo. Então olha só, um glorifica o outro, um exalta o outro, um honra o outro, um atende o outro. E na nossa cabeça, isso não é fácil. Não é fácil a gente pensar assim, certo? Então, um outro argumento de Tertuliano, em contra Práxias, né? Tertuliano adotou um posicionamento que passou a ser conhecido como subordinacionismo. Ideia de que o Filho e o Espírito Santo, apesar de serem codivinos, são ainda assim de alguma maneira inferiores ao Pai porque obedecem a Ele. Então Tertuliano ele chega a estar aqui defendendo o raciocínio de que assim eles são iguais, mas o Filho e o Espírito Santo atendem ao Pai, apesar, né, de um, né, estar num pé de igualdade com o outro. Deixa eu tentar ver aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Estou na página 124. Então, peguei aqui, página 125. Precisamos destacar um último argumento listado por Tertuliano que, infelizmente, ajudaria a deflagrar uma controvérsia ainda maior que a contra os sabelianos, mais de 70 anos após a sua morte. Em contra Práxias, Tertuliano adotou um posicionamento que posteriormente passaria a ser conhecido como subordinacionismo. O subordinacionismo é a ideia de que o Filho e o Pai, o Filho e o Espírito Santo, apesar de serem codivinos com o Pai, são ainda assim de alguma maneira inferiores ao Pai, porque obedecem a Ele. Hipólito via a economia da Trindade com 3 pessoas divinas plenamente iguais, trabalhando em conjunto pela salvação dos homens. O Filho e o Espírito assumindo posições subordinadas por nosso benefício, e não porque eles de maneira alguma inferiores em dignidade ao Pai. Mas Tertuliano, em seu afã de refutar os sabelianos, tomou passagens bíblicas em que Jesus se submete à vontade do Pai e deduziu a partir delas que o Filho era de alguma maneira inferior ao Pai,
e que, portanto, pai e filho não poderiam ser a mesma pessoa divina. Tertuliano ainda sustentava, apesar de seu subordinacionismo, uma firme convicção de que Pai, Filho e Espírito Santo eram, apesar da subordinação dos últimos dois ao primeiro, divinos. Mais décadas após sua morte, outros teólogos outros teólogos tomariam argumentos como o dele e de outros e formulariam uma posição ainda mais extrema, que o Filho era tão distinto e diferente do Pai, que ele nem poderia ser considerado divino. Em meio a décadas de argumentos contra os sabelianos, os teólogos do terceiro século mal podiam imaginar que eles estavam semeando as sementes da controvérsia ariana. Então a gente observa aqui que Tertuliano ele passa a ideia de que o Espírito Santo e Jesus são inferiores ao Pai. Hipólito de Roma bate de frente, não. Um atende o outro, mas não quer dizer que são menores. É mais ou menos por aí. E aí depois vem uma heresia seguinte, que seria o arianismo.